acho que eu vou inserir equação aqui, porque senão vai ficar complicado. Gente. Então, o A0 vai ser igual. Tem a formulinha do A0. Quem que é a formulinha do A0? 1 sobre T0. 1 sobre T0. Integral da função. Vezes a integral da função aonde? De 0 até T0. Período. No período, né? Isso. Que período que vocês poderiam pegar aqui? Podia De pegar 0 a pi. o período é 2π, né? Tá certo ou não? Sim. Como... E menos π sobre 2 até π sobre 2. Ou pode fazer, vocês podem pegar aqui de menos π até π, ou de 0 a 2π, pegar de 0 a 2π, ó, que vai dar um período lá. Então, de 0 até 2π. Bom, integral da função. Quem que é a função de 0 a 2π? Na verdade, a gente teria que separar isso aqui. Então, vamos colocar aqui, eu chamei de f de t, né? Então, f de t dt. Então, isso aqui vai ficar igual 1 sobre o período. O período é 2π. E multiplica a integral. Então, o que vai acontecer? Vocês concordam que eu teria que separar em duas integrais aqui de 0 a 2π? Por quê? Porque de 0 até π eu tenho uma função. E de π até 2π eu tenho outra que é 0. Tranquilo ou não? Tranquilo. Então, ó, quem que vai ser a integral de 0 até π? Que função até π? T, né? Que é a reta aqui, ó. Por que é a reta y igual a t? Porque aqui vale π, aqui vale π, ó. Então, t dt. E quando eu fizer de π até 2π a integral, quanto que vai dar? 0. Vai dar 0, porque a função aqui vale 0. Então, pronto, ó. O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ficar igual 1 sobre 2π vezes integral de t é t quadrado sobre 2, né? T quadrado sobre 2 de 0 até π vai ficar π ao quadrado sobre 2. Π ao quadrado sobre 2 sobre 2π vai dar π sobre 4. Então, o nível médio desse sinal aí vale π sobre 4. Esse vai ser o A0. Como é que vocês calculam o AN? Vamos calcular o AN aqui. O AN vai ser igual a 2 sobre T0. Vai ficar 2 sobre o período. Vezes a integral no período. Vezes cosseno de n ômega 0 t. De 0 até 2π. De quem, pessoal? Do f de t. F de t vezes cosseno de n ômega 0 t. Isso. Cosseno de n ômega 0 t. dt, né? O período não deve ser até π, porque é 2π. O período é 2π aqui, ó. O período é quando ela começa a se repetir. Então, o período vale 2π. Agora, essa integral que a gente vai fazer aqui, o que vai acontecer? Professor, esse n é o número da fase? Esse n que eu estou colocando aqui? Isso. Esse n é o da somatória infinita lá. Ah, tá. Esse n indica a ordem da harmônica, né? A gente teria infinitas harmônicas aí. Teria a primeira, a segunda, a terceira, seria a ordem da harmônica que a gente está considerando. Então, o que vai acontecer nessa integral? A gente, na verdade, vai fazer de 0 até π. Por que a gente vai fazer de 0 até π? Porque de π até 2π a função vale 0. Então, isso aqui vai ficar igual. Deixa eu tirar o igual aqui, fica melhor. Igual
2 sobre 2π, né? Ficaria 2 sobre 2π, que vai dar 1 sobre π. Mas não vou pôr 2 sobre 2π para vocês entenderem. Né? Vezes a integral de 0. Aí eu não vou fazer até 2π. Vou fazer só até π, que é onde tem a função. De π até 2π vai dar 0. Se eu tivesse uma outra função aqui de π até 2π, teria que separar em duas integrais. Então, vai ficar de 0 até π. De quem, pessoal? T vezes cosseno de n ômega 0 t. Quanto que vale o ômega 0 aqui, hein? 45, professor? O ômega 0, como é que vocês calculam o ômega 0? Se eu quiser saber o ômega 0 desse sinal aí. É 2π É um sobre arco tangente, né? Isso. O ômega 0 é 2π sobre T0. Isso. Então, o ômega 0 vai ser 2π. Até que tá dando para fazer aqui. Nossa, tá bem melhor. 2π sobre T0. Quem quer ter? Quanto que vale o T0? 2π também, né? Então a gente tem uma frequência aqui de 1 radiano por segundo. Essa é a Professor, frequência. sempre vai ser isso, 2π sobre T0. Sim. Ômega 0. A frequência sempre vai ser 2π sobre T0 ou 2π vezes F0, né? Beleza. Tá? Nesse caso, ó, a frequência da primeira harmônica desse sinal é 1 radiano por segundo. Tá? Seria a frequência fundamental. Então, aqui vocês já podem substituir. Ó. Então, vai ficar N vezes 1 vezes T. Vai ficar NT. Né? dt. Aí, pessoal, vocês teriam que resolver essa integral. Né? Como é que vocês resolveriam a integral de T vezes cosseno de NT? A integral de T vezes cosseno de NT teria que fazer por partes. Vocês lembram a integração por partes? Na teoria a gente lembra, né? Só Chama se o forçar T que sai. cosseno de NT dt de dv, né? Daí faz aquela formulinha lá. Mas aqui, eu já dei pronto para vocês, ó. Quanto que dá a integral de T vezes cosseno de NT? Tá aqui já pronto, ó. Por que eu dei essa integral aqui para vocês? Para vocês não perderem tempo para fazer a integral. Então, ela já está pronta aqui, ó. Quer dizer, eu posso igualar isso aqui vai ser igual a quem, então? Vai ficar 1 sobre π. Ficar 1 sobre π. Vezes... Aí a gente só vai fazer isso aqui, né? T cosseno de NT, a gente vai fazer de 0 até π, ó. É só fazer isso de 0 até π. Então, ficaria aqui tem esse 1 sobre n quadrado, que a gente já pode deixar na frente aqui. Então, vai ficar 1 sobre π n quadrado. Vezes quem? Então, vai ficar cosseno de NT mais NT seno de NT de 0 até π. Né? Teria que substituir isso aí de 0 até π. Quando eu puser o π no lugar do t, vai ficar cosseno de πn, é nπ, né? Ou πn, aí tanto faz, nπ, mais n vezes π, seno de nπ. Mais nπ, seno de nπ. Menos, quando eu jogar 0 no lugar do t, pessoal, o que vai acontecer? Né? A integral aqui é definida, né? Então, menos cosseno de 0, que é 1, menos 0, né? Se eu jogar 0 no lugar do t, aqui vai dar 0. Então, fecha aqui, ó. Pronto, quanto que vale seno de nπ? 0. Vale 0. Qualquer n que eu ponho aqui, n inteiro, isso aqui vai dar 0. Então, o que vai sobrar para a gente aí no fim das contas? Vai ficar 1 sobre πn ao quadrado, que multiplica. Deixa eu copiar aqui. Ver se eu consigo copiar aqui.
Vou copiar tudo, depois eu apago lá. Isso aqui vai dar 0, essa soma que eu já vou tirar, ó. Menos 1. Pronto. Então, quem que vai ser o AN? É 1 sobre πn ao quadrado vezes cosseno de nπ menos 1. Como é que vocês calculam o BN? Acho que para ficar mais prático, eu vou copiar isso aqui e a gente só vai dar uma mudada aqui. Ó. Quem que vai ser o BN? Ao invés do cosseno vai ser seno. No lugar do cosseno vai ser seno aqui, ó. Isso aqui vai ser seno. Então aqui vai continuar dando, né, 2 sobre 2π, daria 1 sobre π, né? A gente pode simplificar se quiser. Então vai ficar de 0 até π, né? De novo, ó, de π até 2π vale 0, a integral vai dar 0. O sinal vale 0 de π até 2π. Então vai ser a integral de 0 até π de t vezes seno, vai ficar seno, ó. De n ômega 0t, como ômega 0 é 1, tá? Fica t vezes seno de nt. Quanto dá a integral de t vezes seno de nt? Daria um trabalho para fazer, mas aqui eu já pus para vocês, ó. A integral tá pronta aqui, ó. Então fica 1 sobre πn ao quadrado, que multiplica. Então, no lugar do cosseno aqui, o que vai aparecer? Vai ficar seno. Vamos substituir por π primeiro, né? A seno de nπ. Tudo bem, não tem problema não. Eu acho. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente não se atrapalhar, ó. Muda isso aí, por favor, Juan. Então vai ficar seno de nπ menos nπ cosseno de nπ. Então, menos nπ cosseno de nπ. Aí menos, quando a gente jogar o zero, o que vai acontecer? Vai ficar seno de 0 menos 0, vai dar tudo 0 aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 1 sobre πn ao quadrado, seno de nπ, menos nπ cosseno de nπ. nπ cosseno de nπ. Quanto que vale o seno de nπ? nπ é 0, né? Então, pode tirar. Então, no fim das contas, pessoal, como é que vai ficar o BN? Vai ficar menos... Por aqui, um igual. Então, vai ficar menos... Esse nπ vai cortar πn ao quadrado aqui. Então, vai ficar 1 sobre n, né? Π corta, n corta. Aqui vai ficar 1 sobre n vezes cosseno de nπ. Cosseno de nπ. Pronto. Vocês têm a série trigonométrica de Fourier do dente de serra. Espera um pouquinho só, pessoal. Deixa eu ver aqui que a lâmpada está apagando aqui do meu quarto. Ana, por que a lâmpada está piscando aqui? Por que a lâmpada está piscando aqui?
Nem o professor tá vendo muito. Ah, mas aí não dá, né, filhado? Entenderam aí, pessoal? Beleza, beleza. Então tá feito aqui, ó. O A0, o AN e o BN. Como é que fica a série trigonométrica aí? Como é que vocês representariam, então, esse sinal dente de serra pela série trigonométrica? Então, tá aqui, ó, o F de T. Vamos pôr no equation aqui. F de T igual o A0, que é π sobre 4, mais a somatória de quanto até n igual a quanto até quanto aqui? Zero até pi, professor? O n, né? Aqui a gente tem que pôr o n, ó. O n vai de 1, sempre, né? Até quanto aqui, pessoal? É pi, o infinito. Infinito. Né? Sempre de 1 até infinito. Deixa eu achar o símbolo infinito aqui. Deixa eu ver onde que tá. Infinito, infinito. Segundo lá em cima, Símbolo professor. ali, professor. Segundo símbolo. Então, o n vai de 1 até infinito de quem? O AN. Quem que é o AN aqui? Tem que escrever o AN, ó. É isso que a gente achou aqui em cima. É 1 sobre πn ao quadrado. Né? Vou copiar aqui, ó. Esse é o AN, ó. Tudo isso aqui é o AN. Vezes cosseno de n ômega 0 t. Como ômega 0 é 1, cosseno de nt. Mais a somatória de 1 até infinito de quem? Quem que é o BN? BN é isso aqui, ó, menos 1 sobre n cosseno de nπ. Professor, você pode dar uma voltadinha ali Aqui, ó. Oi? Ali eu fiquei com dúvida. É o AN vezes cosseno de NT. Por que tem esse cosseno? É cosseno de n ômega 0 t. Ah, tá. Dá uma olhada na série de Fourier lá. Pega a série de Fourier quando eu escrevi ela para vocês. Era o A0 mais a somatória de 1 até infinito do AN vezes o cosseno de n ômega 0 t mais a somatória de 1 até infinito do BN vezes seno de n ômega 0 t. Então aqui a gente tem isso aqui ainda, ó. Vezes o seno de n ômega 0 t. Ômega 0 é 1, é seno de nt. Essa é a série do trem de pulsos do dente de serra aí sem simetria. Né? Aqui a gente não tem simetria nem par nem ímpar. Então, por isso que a gente vai ter o A0, o AN e o BN. O que a gente podia fazer para representar esse sinal, por exemplo, podia pegar aqui, por exemplo, ó, e fazer até n igual a 3, por exemplo. Tá? Eu estou chutando aqui, só para a gente ver, tentar fazer no GeoGebra o gráfico dela. Então, se eu fizer até n igual a 3, quer ver? Vamos fazer aqui embaixo. Já que está feito aqui, já, ó, vamos mandar bala. Ó. O f de t vai ser igual a π sobre 4 mais... Para n igual a 1, pessoal, quanto que vai dar isso daqui? Calculem isso daí para n igual a 1.
As duas somatórias aí. Esse primeiro coeficiente aqui, quanto que vai dar para n igual a 1? Fica 1 sobre π. Bom, cosseno de 1 vezes π dá cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Com esse menos 1 dá menos 2, né? Sim. Então vai ficar menos 2 sobre π. Vamos pôr aqui, ó. Eu vou pôr... Já vamos pôr aqui, ó. Menos... dois sobre π vezes cosseno de 1t, vezes cosseno de t. Mais, para n igual a 1, quanto que vai dar esse coeficiente aqui? Fica menos 1 sobre 1, cosseno de π, que é menos 1, então vai dar 1. Então vai ficar seno de t, seno de 1t. Vai ficar mais seno de t. Mais... Agora vamos pôr n igual a 2. Para n igual a 2, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 1 sobre 4π. Para n igual a 2 vai ficar cosseno de 2π. Cosseno de 2π vale quanto? 1. 1 menos 1 vai dar 0, né? Então, para n igual a 2, essa parte aqui vai dar 0. Ó. Então, vai dar 0 vezes cosseno de 2t dá 0. Aí, para n igual a 2, o que vai acontecer aqui? Vai ficar cosseno de 2π. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 cosseno de 2π, dá menos meio, né? Então, aqui vai ficar menos meio vezes seno de 2t, né? Seno de 2t. Vou fazer até 3 só. Mas... Quando n for 3, pessoal, o que vai acontecer? Vai ficar 1 sobre 9π. Cosseno de 3π é menos 1, então vai ficar menos 2, né? Então aqui vai ficar menos 2 sobre 9π vezes cosseno de 3t. Bom, para n igual a 3 aqui, vai ficar cosseno de 3π dá menos 1. Com esse menos aqui vai ficar 1. 1 sobre 3. Então vai ficar mais 1 sobre 3. Vezes seno de 3t. Obviamente que se eu fizer o gráfico disso daqui, eu não vou ter isso aqui com muita precisão. Por quê? Porque a gente está fazendo de infinito, eu estou fazendo até 3 só. Estou pegando as 3 primeiras parcelas aqui para representar isso, sendo que ela é representada por infinitas parcelas. Né? Mas a gente podia testar. Ó. Então, se eu fizer o gráfico disso daqui no GeoGebra, deixa eu pegar o GeoGebra para mostrar para vocês. Guardem como é que ficou a expressão aí, vocês vão me passar lá para a gente fazer o gráfico no GeoGebra. Vocês marcaram ela aí? Marca aí que eu vou fazer no GeoGebra aqui, ó. Beleza. Eu preciso parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Vocês estão vendo o GeoGebra aí, né? Tá. Sim. O f de t é π sobre 4. Daí vocês me falem aí, qual que era a... Menos 2 sobre π. Menos 2 sobre π, cosseno de t. 2 É melhor sobre... colocar o nível médio também, o π sobre 4. Já está ali na frente, ó. Ah, tá.
vezes cosseno de T T. Mais seno de T. mais seno de T Menos meio. menos meio Seno de 2T. seno de 2T, né? Isso. Menos 2 sobre 9π. Menos 2 dividido por 9π Vezes cosseno de 3T. cosseno de 3T Mais 1/3 mais 1/3 seno de 3T. seno De 3T. de 3T. Tá vendo que ela está se aproximando do dente de serra lá com aquelas características, não? Aham. E aí aumenta a harmônica, aumenta essa definição dela, né? Se você começar a aumentar para 4, 5, 6, 7, você começa a aproximar melhor. Isso que é a série de Fourier. Quer dizer, o seu sinal ele é representado por uma soma do quê? De senos e cossenos. E aqui a gente tem embutido frequências, né? Esse 3 que multiplica o T, o 2 que multiplica o T, o 1 que multiplica o T, são frequências. A frequência fundamental seria 1 radiano por segundo. Essas ondulaçõezinhas que a gente tem aqui, a gente não consegue evitar, porque esse sinal é um sinal que tem descontinuidades aí, né? Quando a gente passa lá a serra, né? O dente de serra, esse sinal é descontínuo. Então, tem um fenômeno chamado fenômeno de Gibbs aí que a gente não consegue evitar, né? Então, a série de Fourier é isso. A série de Fourier é representar um sinal periódico como o quê? Como uma soma de senos e cossenos. Tá? Então, é isso. Como é que você calcula a potência desse sinal? Aqui, até eu pedi, quer ver? Vamos parar, vamos voltar lá para o exercício. Compartilhar com vocês aqui de novo. Ó. Qual que é a potência média normalizada desse sinal? Quanto que dá a potência média normalizada desse sinal? Deixa eu subir aqui. Bom, primeiro esse sinal é um sinal de potência, porque ele é um sinal periódico. Todo sinal periódico é um sinal de potência. E como é que a gente calcula a potência média normalizada? A potência média normalizada é como se eu tivesse um circuitinho elétrico, em que eu tenho um gerador de tensão com essa forma de onda, tem um resistor de 1 ohm ligado a esse gerador, e seria a potência média dissipada nesse resistor de 1 ohm. Chama potência média normalizada. Como é que a gente calcula a potência média normalizada? A gente viu, é 1 sobre o período vezes a integral da função ao quadrado no período. Né? Então, se a gente fizer aqui embaixo, ó, a potência média normalizada, vou colocar a equação aqui. P média vai ser igual a 1 sobre o período, 1 sobre T0, vezes a integral no período do módulo de f ao quadrado. Então, a gente teria que pegar o módulo. Como esse sinal é real, não tem problema, mas para sinais complexos a gente pega só o módulo. Então, f de t, módulo de f de t ao quadrado aqui. Ó. Professor, isso no domínio do tempo, né? Domínio do tempo. Para você calcular a potência total, não tem jeito, você vai ter que fazer no domínio do tempo. Porque no domínio da frequência, você não vai pegar as infinitas harmônicas aqui. Para você fazer no domínio da frequência, usando o Parseval, você teria que pegar infinito aqui. A gente não pega infinito. Né? Então, a gente vai pegar uma parcela só e comparar com a total. Então, para calcular a total, tem que ser sempre no domínio do tempo. Então, ao quadrado dt, ó.
num período, né? Isso aqui, a gente vai fazer o cálculo num período, ó, de 0 até T0. Bom, como é que a gente vai fazer, então, para esse nosso exercício aí? Isso aqui vai ficar igual 1 sobre o período. Quem que é o período lá? 2π, né? Vai ficar 1 sobre 2π vezes a integral de quanto até quanto, pessoal, vocês vão pegar essa integral aí? De 0 a De 0 a π, π. Por que é de 0 a π? e Porque 2π ali a depois integral é dá 0. Que vai dar 0, ó. Então, de novo, ó, no período, a gente só vai ter a, a integral só de 0 até π, né? Porque aqui é 0. Então, ficaria a integral de t ao quadrado de 0 até π. Então, vai ficar t ao quadrado de 0 até π. Quanto que dá isso aí? um sobre 2π Vezes vezes a integral disso aí de 0 a π. cubo sobre 3, né? Então, isso aqui vai dar π ao quadrado sobre 6. Π ao quadrado sobre 6. Qual que é a unidade, pessoal, disso daí? Seria watts, professor? Na verdade, seria watt se eu tivesse lá uma resistência em ohms, né? É volt quadrado, né? Como a gente não tem a nossa resistência normalizada, a gente deixa volt quadrado mesmo. E aqui seria volt quadrado vezes segundo por segundo, né? Isso aqui é volt quadrado, ó. Mas watt, se você colocar watt, não está errado. A única coisa é que a nossa resistência estaria normalizada a 1 ohm lá, né? A gente costuma colocar volt quadrado aqui, ó, que seria a unidade aí a potência média normalizada. Bom, e se eu quisesse calcular a potência pelo domínio da frequência até a terceira harmônica e comparar o resultado? A gente pode fazer aqui, ó. Tá vendo? Eu quero saber qual que é a porcentagem da potência média normalizada contemplada. Olha, até a terceira, foi o que a gente fez mesmo. A gente fez até a terceira só. Como é que eu calculo a potência aqui, ó? Potência média normalizada. A 0 ao quadrado mais meio. Vamos ver aqui no domínio da frequência, você teria que usar o Parseval, né? Professor, o π não seria ao cubo? Oi? Não seria ao cubo? É que tava dividindo por cubo. É que tava dividindo por pi lá. Ah, tá. Obrigado. Ficaria π ao cubo sobre 3, né? Eu cancelei aqui o cubo com o π. Bom, o teorema de Parseval, pessoal, como é que era o teorema de Parseval? A 0 mais meio vezes a somatória de AN ao quadrado. A 0 ao quadrado, né? A P média normalizada vai ser o E0 ao quadrado. Então, é o E0 ao quadrado mais a somatória mais meio vezes a somatória, né? Um meio aqui ainda. Meio vezes a somatória de 1 n igual a 1. Ficou ruim, né? Vou trocar essa somatória aqui. Por que ele tá? Bom, aqui é de n igual a 1. Vai ter que pular uma linha, professor.
Será? Bom, vamos por aqui, ó, de n igual a 1 até infinito, do en ao quadrado. Esse é o chamado teorema de Parseval. O que a gente vai precisar determinar aí? O E0 e o E1, E2 e E3. O E0 já é o π sobre 4. Ó. O E0 é igual a 0. Então, vamos pôr aqui embaixo. Ó. O E0. Bom, depois dessa trabalheira, espero que vocês entendam aí, pessoal. O E0 é igual a 0. É π sobre 4. Esse daí ficou melhor, viu? Ficou bem mais passo a passo. Mas é complicado fazer aula assim, né? Senão a gente não sai do buraco, a gente vai ficar aí. A gente vai começar a ver a aplicação em agosto. Em agosto acabou o curso. Então tem que dar uma acelerada. O que eu peço para vocês é tirar dúvida na aula. Falar, ó, não entendi, vamos fazer. Senão vai passando e aí fica complicado mesmo. E a matéria não é trivial, né? Apresentar essa matéria do jeito que a gente está fazendo aqui é complicado. É que como não tem o contato, eu acho que fica mais difícil, né, professor? Não tem Oi? como ficar vendo toda hora. Por exemplo, não tem como ter o contato direto com você. Aí fica mais difícil de entender certas partes. Vendo assim fica mais fácil. É como se fosse mesmo na aula. Não, vocês têm razão. Como a gente não... E eu tenho aula o tempo inteiro. Se eu tivesse só poucas aulas, eu daria mais atenção para vocês. Mas o problema é que eu não tenho tempo mesmo. E mesmo fazer os vídeos, pessoal, aqueles vídeos que eu fiz na primeira aula lá, vocês não imaginam o trabalho que deu para fazer aqueles vídeos lá. Eu fiquei lá, não é só para fazer o vídeo, é depois ajeitar direitinho no tempo, depois publicar. Nossa, é complicado. Então eu comecei a pensar, eu falei, se eu for fazer aqueles vídeos lá, a gente também não ia sair do buraco, né? Quer dizer, a gente está no buraco de qualquer jeito, né, pessoal? Complicado. O E0, então, é igual a 0, que é π sobre 4. Então, aqui vai ficar π sobre 4 ao quadrado. Como é que a gente calcula o E1, o E2 e o E3? Porque a gente quer só ter a terceira harmônica. Então, vamos calcular aqui embaixo. Ó. Quem que vai ser o E1? O E1 é igual a raiz quadrada de quem? O A1 ao quadrado mais o B1 ao quadrado. Lembra, ó, quando a gente viu na nossa primeira aula, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, eu acho, Deixa eu compartilhar de novo aqui o PDF lá. Na nossa primeira aula, está aqui, ó. Quando a gente viu a forma compacta, a gente descreveu isso, ó. Como é que se relaciona o A e o B com o E? Com o θ, né? Se eu fizer na forma compacta. Essa forma aqui não tem mais o seno. É raiz do AN ao quadrado mais BN ao quadrado. Como para calcular potência a gente só precisa do EN, né? Então a gente usa isso aqui, ó. Então, para aqui. Vamos voltar lá para o Word. Professor, se tiver como disponibilizar esse exercício feito também, eu acho que ajuda. Principalmente para fazer anotação no Word. Tá, eu ponho para vocês no YouLife. O Classroom já está funcionando, viu, pessoal? Eu atualizei tudo lá, o Classroom está funcionando. Eu estou colocando também, estou espelhando no Classroom lá. Tá? Para deixar tudo aí para vocês. Então, ó, quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ficar igual. Quanto que era o A1 e quanto que era o B1, pessoal? O A1 é menos 2 sobre π. E o B1 valia quanto? 1. Né? O A1 é o coeficiente do cosseno t, o B1 é o coeficiente do seno t. Vai ficar menos 2 sobre π ao quadrado
É raiz, né? Aqui vai ficar a raiz. Eu pensei que ia dar mais trabalho, viu, do que tá dando. Então, raiz. Que bom, professor. Não, eu pensei que ia ficar trabalhoso para fazer. Ó, quem que riscou aqui? Alguém riscou aqui na tela. Então, vai ficar a raiz. Quanto que era o A1 mesmo? Menos 2 sobre π, né? Vai ficar menos 2 sobre π ao quadrado. Vai ficar 4 sobre π ao quadrado. Mais o B1 ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Esse vai ser o E1. Depois vocês me falam quanto que deu a... Vocês estão com o calculador aí? Tamo. Sim. Aqui não precisa de calculador, vai ficar... Não precisa. Faz... Vê quanto que dá isso aí. 4 dividido por π ao quadrado mais 1. Vou colocar umas 4 casas decimais. Dá 1,4052. Já a raiz disso? Não, deixa eu tirar a raiz. Deu 1,1854. 1854. 1854? Exatamente. Vamos calcular o E2. Quem que é o E2, pessoal? Raiz do A2 ao quadrado mais o B2 ao quadrado. Então vai ficar a raiz. Professor, não é mais fácil a gente já calcular só o A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado? Já que depois a gente vai ter que elevar o quadrado. Ah, não, esquece. Não, tem razão, pode ser, porque depois você vai levar o quadrado aqui, né? Você tem razão, sim. É que eu estou fazendo aqui passo a passo, depois, como eu vou passar isso aí para vocês, depois é capaz de não entender, né? Então, como é que vai ficar? Quem que é o A2? Ó, o A2 é menos meio. E quem que é o B2? Ah, desculpa, o A2 é 0. O A2 aqui é 0. O B2 é menos meio, né? Ah, o A2 é o coeficiente do cosseno lá. A gente não tem cosseno de 2t aqui. Deu 0 lá. Então, só tem o B2, que é menos meio. Então, aqui vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, mais meio ao quadrado, menos meio ao quadrado, né? Vai dar 1/4 aqui, ó. Então, aqui já dá, aqui fica fácil, né? 0,5, dá meio, né? Raiz de 1/4. E o E3? O E3 vai ficar raiz de A3 ao quadrado mais o B3 ao quadrado. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar raiz. Quem que é o A3 lá, pessoal? Menos 2 sobre 9π, ó. O B3 é 1/3, né? Vai ficar menos 2 sobre 9π ao quadrado. Então, aqui vai ter uma fração. Menos 2 sobre 9π ao quadrado vai dar 4 sobre 81 π ao quadrado aqui, ó. Mais o B2 ao quadrado. Quanto que era o B2 mesmo? B3, desculpa. 1/3, né? Então vai ficar mais 1/9 aqui, ó. Aí tem que fazer as contas aí. Pega a calculadora, pessoal, vê quanto que dá isso daí. 0,34. Já a raiz, com a raiz já? Com a raiz. 0,34? 0,7. 0,3407? Isso. Então, pronto, ó. Qual que é a potência média normalizada, então, no domínio da frequência? Se eu somar o E0 ao quadrado mais meio vezes isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado,
com certeza não vai dar π quadrado sobre 6. Né? A gente vai ter uma porcentagem da potência aí. Eu teria a potência total se eu fizesse o quê? Se eu fizesse as infinitas, usasse as infinitas harmônicas aí. Só que isso daí é impraticável, né? Isso aqui é uma forma de a gente saber se, em termos de potência, que a gente está representando aqui com esse F de T, em termos de potência, a gente contempla esse sinal F, o F, né, que é o dente de serra. Quer ver? Vamos calcular aqui, só para ter uma ideia. Ó. Então, como é que ficaria lá a potência média? Vamos usar o Parseval aqui. Ó. Vou copiar aqui embaixo. Então, vai ficar o E0 ao quadrado. O E0 ao quadrado vai ser quem? Π quadrado sobre 16, né? Então, π ao quadrado sobre 16 mais meio vezes quem? Vai ter uma soma aí, ó. Vai ficar 1,1854 ao quadrado. 1,1854. A gente não precisava nem ter feito a raiz aqui, né? Porque vai fazer o quadrado, né? Vocês tinham falado mesmo. Mais 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado. E mais 0,3407 ao quadrado. Soma tudo isso daí, vê quanto que vai dar. Aí vai dar aproximadamente, vamos ver se acha aproximado aqui. Aqui deu 1,5024. Foi isso aí que deu em vocês também? Já somando com π quadrado sobre 16? Sim. 5024. 5024? Eu vou refazer aqui para ver se deu certo. Quanto que dá π ao quadrado? Deu isso aí também. E quanto que dá π ao quadrado sobre 6 lá em cima? Aproximadamente quanto aí? 1,64. 1,64? Isso. 64,49. 64,49? Isso. Compara essas potências aqui, ó. Qual que é a porcentagem de potência que a gente tem até a terceira harmônica? Que é o que ele estava pedindo aqui, ó. Então, a porcentagem da potência média normalizada até a terceira harmônica, a gente podia colocar aqui, ó. Uma porcentagem. Desculpa, qual? É 1,6449, né? É 1,6449, isso. 91%. 91%. Dá 91%. E se eu fizesse até a quarta harmônica? Se eu aumentasse aqui a expressão? Ia aumentar a porcentagem lá. 100% a gente ia conseguir? Só se fizesse infinito aqui, ó. Tá? Então, aqui tem um exercício completo, ó, que envolve série de Fourier trigonométrica, cálculo de potência, né?
no domínio do tempo e no domínio da frequência. Professor, o senhor pode dar um exemplo? É que eu tive muita dificuldade na lista 2, no exercício 1, que ele dá os dados das harmônicas, e aí, a partir disso, a gente tem que montar a equação, né? Eu fiquei meio travado nisso aí. Vamos dar uma olhada lá. Beleza, Isso aqui obrigado. vocês entenderam, então? Esse sem problemas. Trabalhoso, né? O exercício é trabalhoso. Essa é a série de Fourier, né? E na forma trigonométrica aí vai dar esse trabalho mesmo. Eu vou salvar isso aqui, depois eu mando para vocês lá. Deixa eu já salvar isso aqui, ó. Vamos pegar lá, então. Agradeço por essa explicação que ajudou pra caramba. Não tem Agora problema. deu pra tirar bastante dúvida. Porque eu tô tocando a matéria, vocês não falam nada. Então, daí a gente vai para frente aí, né? Daí chegar na transformada de Fourier lá, vocês vão travar em coisa A anterior. dúvida surgiu quando a gente começou a fazer os exercícios, né? A gente percebeu que... As listas para vocês, né? Vamos pegar lá, então, a lista 2, ó. Lista 2. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Professor, você pode só tirar uma dúvida? Não? Posso. O que eu não estou conseguindo entender o que seria a amplitude, o que ela significa, a amplitude e a fase, o significado delas nos cálculos. A amplitude vai estar relacionada com o tamanho de cada cosseno e de cada seno. Então, você pega aqui, por exemplo, o E1 é 1,1854. O que significa esse 1,1854? Seria a amplitude de um cosseno que está relacionado com a primeira harmônica do sinal, está relacionado com a frequência ômega zero. Lembra quando a gente fez no GeoGebra? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó. Se vocês pegarem o GeoGebra, esse sinal não era composto por... Quando a gente fez até 3t, né, cosseno de 3t, aqui, deixa eu esticar mais aqui. Quando eu tinha feito até 3t, eu estava fazendo esse sinal até a terceira harmônica. Então, o que seria aquele E1, né, a amplitude da primeira harmônica? Que deu 1,18, né? Quanto que deu lá? 1,1854. Seria um cosseno que tem uma amplitude de 1,1854. Seria um cosseno que estaria aqui, ó, teria uma amplitude de 1,1854. E a fase? Como aqui a gente tem cosseno e seno, a gente teria uma fase aqui. E como é que a gente acharia a fase? Quer dizer, eu quero trocar esse menos 2 sobre π cosseno t mais seno t só por cosseno. Né? Quer ver? Eu acho que eu podia até mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou colocar aqui. G de t. Vamos pensar só na primeira harmônica. É igual a menos 2 sobre π vezes cosseno t mais seno t. Esse cara aqui, ele faz parte da composição do nosso dente de serra, né? Essa frequência aqui, ó, essa senoide aí, né? Ou cossenoide. E o que seria o E1? O que é o E1? É essa amplitude aqui, ó, 1,18. Vai de menos 1,18 até 1,18. Esse é o E1. Agora, como é que a gente representa isso daqui só em termos de cosseno? A gente tem que, para tirar esse seno aqui, a gente tem que adicionar uma fase. E quem que seria essa fase? Então, ó, vamos ver aqui, o H de t vai ser 1,1854, que é o E1, vezes o cosseno de t. Como é que eu acho a fase aí? Como é que a gente fazia para achar a fase? Era menos arco tangente do BN sobre o AN. Ó. Então, ficaria menos
arco tangente de BN, quem que é o BN aqui? É 1. Dividido pelo AN. É o A1 aqui, né? O B1 e o A1, ó. Então, é 1 dividido por menos 2 sobre π. 1 dividido por menos 2 sobre π, quanto que dá? Pi sobre 2? Menos π sobre 2, né? Aqui ficaria menos π sobre 2. É isso aí mesmo? É menos arco tangente do B1 sobre o A1. Por que a fase aqui? Será que ele... Menos arco tangente... tá defasado aqui, né? Tinha que dar em cima, pessoal. O que a gente errou aqui? Menos arco tangente. É que menos arco tangente... O arco tangente é uma função ímpar. Então, aqui vai ficar mais arco tangente de π sobre 2. Ó. Isso não. Menos arco tangente de π sobre 2, porque ela é ímpar, eu acho. Isso que dá confusão. Não, mas não está dando certo. Era 2 sobre π mesmo lá, né? 2 sobre π mais seno de t. O que será que a gente está errando aqui? Então, cosseno de t menos arco tangente de menos π sobre 2. Não, aqui é menos π sobre 2 mesmo. Está dando uma defasagem aí de π sobre 2. Por que está acontecendo isso? Porque quando ele calcula arco tangente de menos π sobre 2, e arco que a tangente vale menos π sobre 2. O arco que a tangente vale menos π sobre 2, acho que é melhor a gente calcular isso aqui antes de colocar. Eu acho que o GeoGebra faz confusão aqui. O arco tangente de menos π sobre 2, que arco que a tangente vale menos π sobre 2? O arco tangente... Deixa eu calcular aqui separado. Espera aí, vamos ver aqui. Eu vou fazer na calculadora aqui, porque eu acho que o GeoGebra está fazendo confusão. Então, vai ficar um arco tangente. Professor, desculpa interromper, mas a gente não tem que transformar o seno em cosseno para... Não, aqui já sai direto. Tá, não teria que estar somando no seno. Isso daí já sai direto, a gente já está fazendo direto. O que eu estou querendo ver aqui, porque o arco tangente de menos π sobre 2, quer ver? Vai dar praticamente 1, né? Então... Se você colocar 180 sobre 2. Pode ser, porque aqui a gente está colocando em radiano, né? Mas eu fiz aqui, ó, se a gente colocar menos arco tangente de π sobre 2... Espera aí. Deixa eu calcular aqui de novo. Ó. π sobre 2... Isso aqui vai dar 1,57. Mais ou menos. Então, arco tangente disso. Com aquele menos, então aqui ficaria mais 1. Eu não sei se o GeoGebra aqui faz algum... Não. Não sei por que ele não está calculando aqui. Mas a fase, qual que é o intuito de você colocar uma fase no cosseno? É justamente para representar isso daqui como sendo um cosseno só, né? Representando só num cosseno. Eu não sei se aqui ele está calculando errado, ou o GeoGebra ele não está fazendo direitinho isso daí. O que eu fiz na calculadora aqui, se a gente puser menos 1,
Acho que dá o mesmo problema, né? Ela não chega lá. Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou a nossa expressão. Então, ficou menos 2 sobre π e 1 aqui mesmo. Ficaria menos arco tangente de 1 sobre menos 2 sobre π mesmo, né? Menos 2 sobre π. O arco tangente de π sobre 2. Eu preciso ver por que essa fase aí ele não está acertando lá no GeoGebra. Tá? Eu preciso ver, depois eu vejo direitinho e falo para vocês. Mas qual que é o objetivo aqui? Você representar o cosseno, o cosseno mais o seno aqui, né? Essa soma aqui, num cosseno só. Né? Por isso que a gente adiciona a fase. Tá? Depois eu vejo, eu vejo direitinho e tento explicar para vocês por que o GeoGebra não está calculando direito. Que arco tangente de π sobre 2, arco tangente de menos π sobre 2, dá menos 1. E aqui ficaria mais 1, então, né? Não sei por que não está dando, viu, pessoal? Bom, daria para fazer aqui uma soma vetorial. Quer dizer, o seno eu transformaria em cosseno e faria a soma vetorial. É um jeito de resolver isso daí. Tá? Depois eu tento fazer e vejo por que está dando essa inversão. Aqui, na verdade, se a gente puser um menos na frente, que acerta, né? Se a gente puser um menos na frente disso daqui, ó, aí vai dar certo, ó. Ele vai ficar em cima, né? Agora, por que tem esse menos na frente? Aqui está o detalhe aí. Tá relacionado com o arco tangente lá. Tá? Eu vejo depois, eu passo para vocês. Tá? O motivo de não ter dado um mais aqui, ó. Professor, só para confirmar aqui, o pessoal comentou da lista do professor Clayton, né? E o que eu fiquei com dúvida lá, os sinais são basicamente todos aqueles sinais em forma de triângulo. Só que quando você aplica aquela fórmula que você passou quando o sinal é em forma de triângulo, ele não dá certo, não dá exato em todos. Aí o que eu faço para identificar se é para usar aquela fórmula ou se é para fazer pela equação geral, descobrir a n, descobrir a zero? Então, você tem que ver se o seu sinal é par, ímpar ou nem par nem ímpar. Então, aquela que eu passei para vocês, quer ver? Deixa eu voltar aquele PDF. Ô, professor, só um adendo aqui. Eu fiz no GeoGebra Online e bateu as funções, tá bom? Bateu? Eu bati com menos arco tangente de menos π sobre 2 e deu. Deu certo? Deu sim. É o meu GeoGebra aqui, então, que deve estar com algum problema. Eu acho que o Lucas, ele tava fazendo e deu problema também no... Acho que no... Foi no que, Lucas? Foi no próprio programa que você estava programando? Da atividade do Clayton? No Scilab. Então, tipo, isso daí pode ter gente que tá acertando e tá achando que tá errando. Porque tá invertendo o sinal, né? Quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês lá da onda triangular aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó, a onda triangular que eu fiz com vocês era essa daqui, ó. Essa aqui tem simetria ímpar, né? Quer dizer, o AN aqui vale 0. O que a gente deduziu aqui, ó, só tem BN aqui. Entendi. Agora, se a gente deslocar ela para a direita ou para a esquerda, né, imagina que você desloque ela para a direita ou para a esquerda. O que acaba acontecendo? Isso aqui não muda. Né? Esses coeficientes não vão mudar. Quem que vai mudar? É a fase. Entendi. Aí vai ficar N ômega 0 T menos TA. Aí você adiciona uma fase aqui, ó. Sim. Então é isso mesmo, porque eu estava um pouco na dúvida. Na hora que eu fui calcular os sinais, ele sempre dava meio defasado. Aí, inclusive, eu até fiz essa parte de adicionar uma fase, eles começaram a bater. Mas eu achei que tinha
tinha dado errado porque eu estava usando a fórmula errada. Agora eu entendi. Essa fórmula que a gente obteve aqui é para essa aqui, ó. Ah, sim, entendi. Eu achei que era um caso geral. Todas que fossem nesse formato usava essa, mas agora eu entendi, sim. Agora, se você desloca ela para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, você tem que fazer alterações nessa daqui, ó. Ah, sim, entendi. Por exemplo, se você desloca ela para cima, imagina que você desloque para ela ficar aqui em cima só do eixo, ó, né? Que ela não vá aqui para baixo. Aí o A0 não é mais zero. Aí agora entendi, sim. Agora eu entendi. É nível médio, né? Aí seria pegar essa aqui que a gente tem e somar quanto, por exemplo? Somar A. Se eu pegar essa aqui e somo A, esse menos A vai para 0, o A vai para 2A. Né? Aí ela ficaria aqui em cima, ó. Ficaria de 0 até 2A lá. Tá bom? Ah, tá bom. Obrigado, professor. Nada. Vocês estavam perguntando da lista 2 lá, né? Vamos dar uma olhada na lista 2. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá compartilhado com vocês. É essa daqui, né? Quem que tinha perguntado aí sobre a lista 2? Acho que era o primeiro exercício que vocês tinham perguntado aí, né? Então, ó, considera que um sinal periódico é FT, medido em volts, não tem nível médio, N igual a 0 não tem a frequência zero, e a frequência desse sinal vale 12,5 kHz. Então, esse daqui é o F0, ó. O ômega 0. O ômega 0 seria 2π vezes isso daí. O ômega 0 seria 2π vezes 12,5 vezes 10 ao cubo, radianos por segundo. Os coeficientes de Fourier só existem de n igual a 1 até 4. Daí a gente tem o E1, o E2, o E3 e o E4. O θ1, θ2, θ3 e θ4 aqui. Determine os valores do sinal em t igual a 0, t igual a 80 microsegundos e t igual a 40 microsegundos. Então, como é que a gente faz isso? Bom, aqui está no PDF, eu não consigo editar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho no Word essa lista, aí eu faço embaixo com vocês. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho. Espera aí. Eu acho que eu só tenho ela em PDF. Qualquer coisa a gente faz separado. Panela gigante. A maior briga da Guerra do Feijão foi por causa dele. Feijão. Deixa eu ver se eu acho ela no Word. Aí eu faço ela. Depois a gente pega uma outra para acompanhar. Achei legal, feijão. Ô, Andrezão Luizão. Obrigado, mano. Obrigado. Eu não tenho, não, pessoal. Eu tenho só ela no PDF mesmo. Quem que tinha perguntado sobre ela? Vamos ver se a gente resolve aí. Eu, professor. Eu. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui, ó? No item A, vocês vão representar ela na forma compacta. Como é que ficaria esse sinal na forma compacta, né? O FT de T na forma compacta. 7 vezes cosseno de... Quem que vai ser o ômega 0? É 2π vezes 12,5 vezes 10 a terceira, né? Vezes T, menos... No caso é porque eu estou trabalhando na frequência. Vamos escrever aqui, ó. Deixa eu pegar, eu vou ver se eu consigo copiar essa tabela e a gente faz no Word aqui. Ó.
Beleza, obrigado. Deixa eu passar isso aqui para o Word para a gente poder trabalhar. Para compartilhar, para a gente pegar essa tabela aqui, só se vocês forem me falando aí, e daí eu vou pegando. Ó, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Compartilhar o Word com vocês aqui. Então, vamos escrever a função aí. Ó. Quem que vai ser o nosso f de t? F de t vai ser igual a 7 vezes o cosseno. Bom, a frequência lá era 12,5 kHz. Então, como é que vai ficar o ômega zero aí? Vamos até escrever aqui antes, ó. Fica melhor do que se a gente tiver ficar escrevendo tudo isso aí toda hora. Então, o ômega zero igual a 2 vezes π vezes 12,5, 10 à terceira. Então, ficaria 25π vezes 10 à terceira radianos por segundo. Ó. Bom, então como é que vai ficar o nosso sinal lá com aqueles coeficientes que foram dados? Então, é 7 cosseno de ômega zero t então, ômega zero, que é esse valor que a gente pôs em cima, vezes t, era menos 90 a fase lá. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, menos 90 graus. Se quiser pôr em radianos, vamos pôr em radianos aqui, ó, porque isso aqui está em radianos por segundo, já vamos passar para radianos. Então, menos π sobre 2. Π sobre 2 mais... Quem que era o coeficiente da segunda harmônica? Deixa eu pegar aqui. Era 4,5. 4,5 vezes o cosseno. De quem aí? De 2 ômega zero t. 2 ômega zero t. Mais a fase. Quem que era a fase da segunda harmônica lá? Era menos π sobre 3. Então, aqui menos π sobre 3. Menos π sobre 3. Mais a amplitude da terceira harmônica era 3. Então, 3 cosseno de 3 ômega zero t. E a fase era menos π sobre 2 radianos. Menos π sobre 2. E a última harmônica, a amplitude era 0,8, fase 0. Então, mais 0,8. Mais 0,8 cosseno
de 4 ômega 0t. Então tá aí, ó, o sinal está representado. Esse é o sinal que a gente tem lá com aqueles coeficientes da série compacta, né? E aí ele pede para calcular o f de 0, né, no item A. Quem que é o f de 0? O f de 0 é só jogar 0 no lugar do t aqui. Então vai ficar 7 cosseno de menos π sobre 2. Cosseno de menos π sobre 2 é 0, né? Então isso aqui vai dar 0. Mais 4,5 cosseno de menos π sobre 3. Aqui vai dar, né? Então vai ficar 4,5 vezes... Quanto que é cosseno de menos π sobre 3? Cosseno de menos π sobre 3 é meio, né? Então, isso aqui vezes meio. Mais 3 cosseno de menos π sobre 2, que vai dar 0 também. Mais 0,8 vezes cosseno de 0, né? Se a gente fizer t igual a 0 aqui, a cosseno de 0, que é 1, então mais 0,8. Pronto. Ó. Esse é o resultado que vai dar aí. 2,25 mais 0,8. 2,25 mais 0,8 dá 3,05, né? 3,05 volts. Então, esse é o resultado do f de 0. Eu pedia lá no exercício o f para t igual a 80 microsegundos aqui, ó. Então, para 80 microsegundos, basta fazer o quê? 80 microsegundos se a frequência é 12,5 kHz, o período, ó, quer ver? Vamos escrever aqui embaixo. T0 é 1 sobre a frequência. 1 sobre F0. Como o F0 é 12,5 10 ao cubo, né? Isso aqui ficaria 10 ao cubo sobre 12,5. 10 a menos 3 sobre 12,5, né? Vamos escrever direitinho. 1 sobre 12,5 vezes 10 ao cubo. Se vocês fizerem as contas, eu vou pegar a calculadora aqui, vamos ver aqui. (80 microsegundos), que é um período, ó. Então, aqui dá 80 microsegundos. Então, o F de 0 é igual ao F de 80 microsegundos. Tá? A gente pode pôr até aqui já, ó. Isso aqui é igual o F de 80 vezes 10 a menos 6, né? 80 vezes 10 a menos 6, ó. Por vezes aqui, senão... Então, aqui tem os itens A e B resolvidos já, né? Não, A só, né? O A que era isso daí. E ele pedia também em 40 microsegundos. 40 microsegundos, o que vocês fazem para 40 microsegundos?
No lugar do T, quem que vocês vão colocar aqui? T0 sobre 2. Então, no lugar do T, entra T0 sobre 2. Então, isso aqui ficaria por aqui embaixo, ó. Professor, rapidinho. No caso dessa série que o senhor montou, é a série trigonométrica reduzida, né? É a compacta, é a trigonométrica compacta, é isso mesmo. Obrigado, professor. Ele já está dando os Zs e os tetas, né? Os Zn e os teta N aí. Entendi. Essa era a dúvida que eu não estava saindo do exercício, era como era para montar a fórmula. É, ele já está dando em função da compacta mesmo, né? Entendi. Obrigado. 40 microsegundos, ó, ficaria 40 vezes 10 elevado a menos 6. Vocês até podem colocar aí 40 vezes 10 a menos 6 no lugar do T e fazer o cálculo. Mas é mais fácil, né, pessoal? Fazer o seguinte, ó. Isso daqui é o F do quê? De T0 sobre 2. 40 microsegundos é metade do período, ali, ó. É T0 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar igual. A gente pode copiar tudo isso aqui, ó. E fazer o que com isso? No lugar do ômega zero, vai entrar quem? 2π sobre T0. 2π sobre T0. E no lugar do T, T0 sobre 2. T0 sobre 2. Aí quando você faz isso, ó, esse T0 com esse T0 corta, fica π menos π sobre 2. Aí você calcula cosseno de π menos π sobre 2 vezes 7. Aqui é a mesma coisa, né? No lugar do ômega zero. Já vamos pegar isso aqui, ó. No lugar do ômega zero vezes t, vai entrar 2π sobre T0 vezes T0 sobre 2. O T0 cai fora aqui, ó. Então ficaria 2π aqui menos π sobre 3. E aqui é a mesma coisa, né? No lugar desse ômega zero t. E aqui é a mesma coisa. Fica mais prático calcular assim, né? O T0 aqui cai fora. Vou cortar aqui, vamos por um. Colocar umas formas aqui. Né? Esse T0 aqui. Com esse T0. Corta. Esse T0 aqui também vai para o espaço. E assim por diante. Aqui, por exemplo, no final ficaria cosseno de 4π, né? O 4 com 2 simplifica. Ficaria cosseno de 4π, cosseno de 4π é 1. Então ficaria 0,8. Aqui ficaria quanto? Cosseno de 3π menos π sobre 2. 3π menos π sobre 2 dá 5π sobre 2, vai dar 0. Então essa parcela aqui dá 0. Né? Essa parcela aqui do 3 cosseno vai dar 0. Aqui vai ficar cosseno de 2 corta com 2, cosseno de 2π menos π sobre 3. Aqui teria que calcular. Cosseno de 2π menos π sobre 3. E aqui ficaria 2π menos π sobre 2. Ficaria 3π sobre 2 dá 0. Então, na verdade, vai dar 0,8 mais alguma coisinha que daria daqui, ó. Tá? É isso aí. No item B, o que ele pedia lá do exercício? A potência média normalizada. A potência média normalizada depende só do EN aqui, né? Eu uso o Parseval lá para calcular. Beleza, pessoal? Então, isso daí dá para, pelo menos, ter uma ideia do que a gente viu aí para trás, né?
Vamos dar um intervalo? Depois a gente vê a parte de transformada de Fourier, então. Beleza, professor, obrigadão, viu, por tirar a dúvida. Tava tenso mesmo. Obrigado. Ô, Fica- professor, Vocês falem, pessoal. Se vocês não falarem, aí não adianta. Tem que falar, ó, não estamos